Protestos em Moscou. Trabalhadores migrantes saíram às ruas em tumultos e confrontos em massa com os moscovitas. Moscou está pegando fogo com um conflito étnico que só aumenta. Essa é a situação agora em Moscou, perto do Kremlin. Neste momento, eclodiram protestos em massa na Rússia contra o regime de Putin. Tudo começou em São Petersburgo, onde jovens músicos e ativistas foram às ruas. A polícia os prende, o SSB faz uma caçada a todos que ousaram sair para as ruas. Prisões, camburões, bloqueios do WhatsApp, Telegram, enquanto o Kremlin, em pânico, tenta manter o controle. Mas os protestos já tomaram Moscou, São Petersburgo, Perm e Ekaterimburgo. Toda a Rússia está fervendo. Onde você esteve durante 8 anos? Puta merda! Quero dar uma olhada no campo. Deixe os cisnes dançarem. Deixe-os dançar pro seu lago, onde o telhado está na crista e o rouxinol está nas telas. Isso é uma sensação, hein? A Rússia volta às ruas. O Kremlin responde duramente. Graves conflitos interétnicos estão começando em Moscou. Trabalhadores migrantes brigam e iniciam uma luta usando vergalhões como escudos improvisados. No centro de Moscou, migrantes organizaram um rodeio com espancamento usando tacos e pás. Protestos interétnicos e interreligiosos começam em Moscou e na região metropolitana. O Ministério do Interior da Rússia abriu um processo criminal por vandalismo após uma briga em massa na Nova Moscou e prometeu deportar todos os participantes estrangeiros do país. Em São Petersburgo, músicos foram detidos durante o horário de toque de recolher. Os shows se tornaram símbolo de protesto contra Putin e o regime do Kremlin. Em Ekaterimburgo, há protestos em massa. Lá prenderam Adin Kaziadus. 14 dias de prisão por cantar e ter coragem. Novos protestos em Trianen. Show de solidariedade com Noise MC e pornofilme. A polícia está no meio da multidão. Cada acorde agora é um desafio. Em Moscou, a situação está ainda mais rígida. Estão acontecendo batidas em massa pela cidade. Homens em idade de recrutamento são agarrados diretamente nas ruas e no metrô, colocados em camburões e levados para pontas de coleta. O sistema de reconhecimento facial é usado como armadilha entre as estações do metrô de Moscou. Na saída, perto das cafeterias, podem facilmente identificar e mandar para a linha de frente. A juventude sai com violão, em vez de ir para o palco, acaba indo para o camburão e recebendo uma intimação. Depois de São Petersburgo e dos protestos em massa lá, perto da Catedral de Kazan, o SSB se prepara para uma operação para prender todos os que protestam contra Putin e o Kremlin. Crise energética e de combustíveis. Os preços sobem, a Rússia está afundando no colapso. As sanções econômicas que Trump impôs contra a Rússia estão colocando a economia russa em uma armadilha, puxando-a para o fundo, e é daí que começam as revoltas. Curiosamente, quem se rebela é a juventude. O Kremlin se assusta com a liberdade, responde com violência, prisões, bloqueios de mensageiros acontecendo agora mesmo. E a pressão sobre qualquer um que canta ou simplesmente sai às ruas com músicas e slogans anti-guerra, slogans contra Putin e o regime do Kremlin. Mas a onda já começou. Músicos, estudantes, pessoas comuns, e isso é só o começo. O regime tenta abafar as ruas, mas as ruas soam mais alto. Amigos, deixem um like neste vídeo. Hoje vamos falar sobre os protestos em massa na Rússia. São Petersburgo, Perm e outras regiões, Moscou, onde as pessoas vão às ruas, cantam músicas anti-guerra, se reúnem em manifestações para dizer ao Kremlin: não, e Putin? Vai embora, Solovyov, você já caçou todo mundo. A gente não liga para quantos mísseis eles pretendem lançar. Se eles destruírem nossos centros de tomada de decisão, automaticamente entra em ação a mão da morte. A Rússia voltou a respirar nas ruas e, em São Petersburgo, músicos da banda Stop Time foram detidos. Os shows deles se tornaram símbolo de protesto contra a guerra e o regime. Em Ekaterimburgo, o músico de rua Genka Radostia foi preso. Em Moscou, uma adolescente com o pseudônimo Bidigeno, que só queria tocar músicas anti-guerra e anti-Putin nos Xiste Prude. Nos shows, tocam músicas do Noise MC e da banda Pornofilme.
e o governo reage com histeria e detenções. Em Penn, a polícia fica bem no meio da multidão. Por enquanto sem prisões, mas cada acorde ali agora é como uma explosão para a FSB. E tudo isso acontece em meio a uma nova onda de batidas contra recrutas no metrô de Moscou e notícias sobre tentativas de assassinato contra Putin. O regime está em pânico. Ele reprime os jovens, bloqueia a comunicação, mas o protesto já começou. É impossível desligar. Amigos, deixem um like neste vídeo, escrevam algumas palavras de apoio às Forças Armadas da Ucrânia nos comentários. Escreve o que você pensa sobre a perspectiva desse movimento de protesto jovem que começou em São Petersburgo, perto da Catedral de Kazan, e depois levou a prisões em massa. Será que a Rússia vai acordar essa Rússia adormecida, país de escravos, país de senhores, quando ela finalmente vai se levantar? A pergunta que eu gostaria de fazer para vocês nos comentários: escrevam o que acham que vai resultar desses protestos contra o Kremlin, contra a guerra e o regime de Putin. São Petersburgo como ponto de partida do protesto. Na Nevsky foram detidos os músicos da Stop Time que se apresentavam com músicas sobre a guerra contra a guerra. Eles foram acusados de desacreditar o exército e logo depois começaram as prisões de artistas de rua em todo o país. O número 2 é Ekaterimburgo, a prisão de Shenka Radost. Ela pegou 14 dias de detenção, pessoal, por cantar músicas do Noise MC e da Monetótica. Seus shows eram apoiados por centenas de estudantes, veteranos, cansados da propaganda pró-Putin russa. Moscou, a prisão do músico Vidro, de 17 anos. Ele ia tocar em Tistiprude. Em vez disso, uma viatura policial e cargas no extremismo. Concerto solidário em Pilin. Músicas proibidas foram tocadas. A polícia estava observando a multidão, mas ainda não havia intervindo. Claro, um dos tópicos mais importantes é o bloqueio de informações. O WhatsApp e o Telegram estão sendo bloqueados em massa em 20 regiões neste exato momento. O Roskomnadzor do país de Rashir explicou: combate aos criminosos. E quem são os criminosos? Escreva nos comentários. O regime pró-Kremlin de Putin ou outra pessoa? Na prática, tudo isso é uma tentativa de abafar o protesto. Até mesmo correspondentes de guerra russos estão dizendo que a internet está sendo bloqueada em massa na Rússia e as comunicações móveis estão sendo bloqueadas para evitar protestos. Vamos lembrar dos veteranos do chamado SVO que queriam linchar Solovyov porque ele próprio não foi para frente e supostamente os humilhou. Veteranos russos, racistas, assassinos e criminosos de guerra. Ou seja, a víbora sapo começa. Os próprios veteranos do SVO estão indo para Solovyov. Agora, há blogueiros que estão tentando proibi-lo de todas as maneiras possíveis. E Solovyov existe. Houve um confronto recentemente, Grozny Velikurs, onde Kadyrov onde Kadyrov falou abertamente sobre o general Xamã, sobre um herói da Rússia, sobre um homem, sobre um oficial de combate que passou por 2 guerras memoriais. Nenhum dos deputados conseguiu acompanhá-lo. Como os jovens podem sequer olhar para o nosso governo depois disso? Como ela deveria avaliar nosso governo? Como ela deveria segui-lo quando eles mesmos distribuíssem as recompensas? E depois quando de repente o líder de uma das repúblicas pode simplesmente rebaixá-lo, dizendo que ele é um inimigo, um assassino e um maníaco. E consequentemente você está fazendo o processo aqui na Sibéria, eles estão proibindo música e vloggers. Sim, talvez alguns deles realmente devessem ser banidos, mas a censura funciona na direção errada. E quando Solovyov senta e grita que Baznikov, Alex Parker e outros correspondentes de guerra são os canalhas, enquanto ele mesmo fica onde é mais conveniente para ele, quando o filho dele é representante da comunidade LGBT, que é proibida na Federação Russa, e o cara fica sentado gritando que nós aqui na Sibéria somos todos uns completos canalhas, para quem deveríamos seguir, para onde deveríamos ir. Eu converso com alunos do ensino fundamental, com estudantes. Eu converso com alunos do ensino fundamental, com estudantes, com jovens toda semana, no mínimo 3 vezes por semana. E entre os jovens agora, existe uma expressão assim: nós amamos a pátria, mas o nosso estado agora não nos agrada muito. Aqui, gostaria, antes de tudo, de dizer que você tá certo ao falar sobre o Solovyov. Porque essa pessoa, por exemplo, eu parei de assistir ao programa dele já faz alguns anos. Podemos pegar a categoria dos agentes estrangeiros. Eu não entendo quem eles estão declarando como agentes estrangeiros agora. O líder da banda DDD, Yuri Shevchuk, ele é considerado agente estrangeiro. E esse cara, na primeira campanha chechena, simplesmente ia para a linha de frente e ficava no nosso restaurante.
Mas não tô falando de todos, e sim sobre estrelas de escala mundial. E claro, outro tema muito importante são as batidas e a mobilização. É muito importante falar sobre isso, porque a mobilização forçada já chegou a Moscou. Em Moscou, há detenções em massa de homens nas estações de metrô, pessoas doentes já dispensadas estão sendo levadas à força para os escritórios de alistamento militar. O metrô se tornou perigoso para todos que não querem virar carne de canhão, mas mesmo assim vão acabar sendo. Defensores de direitos humanos da oposição russa relatam que estão acontecendo batidas em Moscou. Homens em idade de recrutamento estão sendo detidos com algemas e enviados para o ponto de reunião em Ugreskaya, segundo relatos de defensores dos direitos humanos. Com a ajuda do sistema de reconhecimento facial, os recrutas estão sendo capturados entre as estações Nova Kuznetskaya e Trechakovskaya, em Kievskaya, na estação Voljaska do metrô, em Barikadnaya, em Timiriazevskaya, por toda a cidade da capital de Mordor. Até mesmo aqueles que não deveriam servir por motivos de saúde ou que foram retirados do registro para se mudar estão sendo enviados à força para o ponto de reunião. E em Grécia, tentam mandar as pessoas para o exército o mais rápido possível. A mobilização forçada está a todo vapor. Se antes ela acontecia na Sibéria, além dos Urais, em outras repúblicas, hoje ela chegou a Moscou. O metrô de Moscou se tornou realmente perigoso. Se algum dos racistas corre o risco de ser convocado, eles não devem descer para o metrô para não virar carne de canhão para o Putin. Amigos, escrevam nos comentários o que vocês acham, por que isso já está acontecendo em Moscou, o quão sérios são os problemas de mobilização do Putin, o que é muito importante. Porque agora os pagamentos a todos os criminosos de guerra que vão lutar contra a Ucrânia foram drasticamente reduzidos. Ou seja, neste momento, o Putin simplesmente não tem dinheiro para continuar a guerra, porque a economia está desmoronando. Tudo isso está ligado, antes de tudo, à crise energética, porque a Ucrânia atacou as refinarias de petróleo, praticamente todas as refinarias na parte europeia da Rússia. 100 bilhões de dólares em prejuízos para o sistema energético russo é só o começo. O mais importante é que 85% das regiões da Rússia hoje sofrem com a crise de combustível e energia. Não tem gasolina, mas vocês aguentem firme, parafraseando a frase do alcoólatra Medvedev. E claro, vamos lembrar que, pela primeira vez, a Rússia está importando derivados de petróleo da Bielorrússia e da China. Isso é simplesmente um conteúdo chocante. Hoje é o momento, e depois das sanções contra os russos da Lukoil, que esta semana foram oficialmente impostas pelos Estados Unidos da América por Trump à Rússia. Declarações sérias, porque a economia da Rússia está indo ladeira abaixo. Provavelmente, Putin já não pode gastar tanto dinheiro assim na guerra contra a Ucrânia. E depois, todos esses assassinos vão voltar e começarão os motins. Motins contra a Rússia. É isso que estamos esperando. Não foi à toa que Putin disse que a resposta seria assustadora. Se tais armas forem usadas para atacar território russo, a resposta será muito séria, se não avassaladora. Deixe-os pensar sobre isso. Uma tentativa de pressionar a Rússia. Mas nenhum país e nenhum povo que realmente se preze, que valorize sua própria dignidade e autonomia, decide absolutamente nada sob qualquer tipo de pressão. E claro, a Rússia tem esse privilégio. Afinal, Não foi à toa que seu olho tremeu e ele saiu com a mensagem, porque, embora ele se gabe de que essas sanções do 19º pacote da União Europeia, as sanções de Trump, não significam nada para a economia russa, mas, na verdade, o que fala do oposto é que o braço direito de Putin, Dmitriev Kirill, um ex-quevita, um traidor e colaborador, voou com urgência para os Estados Unidos da América e se encontrou em Miami com outro capanga pró-Rússia, Witkoff. 2 negociadores, 2 resolves, estão tentando resolver alguma coisa. Isso só mostra que a economia de guerra da Rússia hoje está se desfazendo. Pânico no alto escalão em meio a protestos, rumores de atentado contra Putin e queda de disciplina no exército. O próprio ditador, segundo fontes, tem medo de sair do país. Como vocês devem lembrar, nos últimos dias se intensificaram as informações de que supostamente a inteligência britânica estaria preparando um atentado contra Putin. Essas informações foram vazadas pelos próprios propagandistas russos, dizendo que, se Putin sobrevoar a Polônia, ele será preso, seu avião será forçado a pousar e os poloneses prenderão Putin. E claro que, e por isso, muito provavelmente, Putin não irá a Budapeste, na Hungria, sob nenhuma circunstância, porque ele simplesmente tem medo de um atentado e teme pela própria vida. A Rússia está fervendo. Solovyov, em ataque de histeria, diz que não tem os Tomahawks, mas na verdade ele, Putin e Trump têm medo deles. Veja suas declarações assustadoras e assustadoras.
E se ele realmente der Tomogaevki, sinceramente, não tenho uma ideia muito boa de como será. Esta é uma guerra nuclear. Sim, é quando o que é chamado de guerra nuclear se aproximará. Bem, Isso é bom. Mas vamos direto pro céu? Eles simplesmente morrerão poderíamos ter nos esforçado um pouco mais. para quem quiser sofrer. Pode. Sofrer também. A gente não liga para quantos mísseis eles pretendem lançar. Se eles destruírem nossos centros de tomada de decisão, o sistema Mão da Morte entra em ação automaticamente. Sim, o complexo perímetro. Por que estou dizendo isso? Que no caso da Rússia está claro que vamos resistir. Está claro que aqui é preciso criar um tipo de impacto totalmente diferente. Mas o lançamento de até mesmo um Tomahawk no nosso território Países. permitirá que eles determinem nossa reação a Aqueles. outras ações. Dmitry Anatolievich deixou claro que este era o início de uma guerra nuclear. E, portanto, teríamos que atacar primeiro os locais de armazenamento e implantação das plataformas de lançamento do transportador de armas nucleares e, então, tomar uma decisão no centro, para não nos levantarmos duas vezes, derramando o nome do camarada Stalin e, ao mesmo tempo, lavar essa pequena e incompreensível cusparada britânica. Voltando, a propósito, a Grã-Bretanha e a nossa reação. O presidente deu a entender claramente que estamos começando a testar as ideias sobre as quais temos falado e que provavelmente estamos falando sobre o estágio final do Poseidon. Para os britânicos é uma distícia. Ou mísseis Burevestnik, ou seja, algo estratégico. Testou no campo de teste certo. Da última vez, houve algo realmente bom no campo de treinamento. Oreshnit foi testado em Izmash. Você tomou a decisão certa. Aqui você pode ir para as Ilhas Britânicas se for para Cid. Para deixar claro que uma guerra moderna não é uma linha contra a outra. Então, para ajudar esses caras a progredirem mais rápido, talvez devêssemos ajudá-los. E então os ocidentais não vão dizer: olha aí, os russos, mais uma ofensiva, vejam só o quanto de território. E pronto, tudo simples. Então, talvez, se nós, por exemplo, entrarmos nas ruínas de Kiev, talvez não haja mais ninguém para dar a ordem de atacar nossa refinaria de petróleo dentro do nosso território. Talvez isso mude alguma coisa. Ou, por exemplo, se de repente Kiev se torna Kiev e Odessa e Nikolaev não existem mais. Temos todos os desenhos, vamos construí-lo. Golpes. Haverá Aiguinhos. golpes em Kiev e um êxodo em massa começará, como aconteceu em 1922. A Rússia tá fervendo. Primeiro os músicos, amanhã a rua inteira. As ruas de São Petersburgo, Moscou e Perm se tornam palco da liberdade, enquanto o Kremlin vira a principal prisão do país. O regime está se desfazendo. Amigos, deixem um like neste vídeo e se inscrevam no meu canal do YouTube, Dachas Levaia. Escrevam nos comentários o que vocês esperam das sanções de Trump e do 19º pacote da União Europeia. Sobre a luta contra a Frota Azul, sobre a detenção de navios de guerra russos no Mar do Norte, sobre a visita, respectivamente, de Dmitriev a Miami e, claro, sobre os protestos em massa e os músicos que foram às ruas e sobre as batidas policiais em Moscou. Fiquem com a gente, fiquem do lado da luz. Obrigado por estarem conosco. A Ucrânia certamente vencerá. Glória à Ucrânia, glória aos heróis. Você chegou ao final desta parte do vídeo e agradecemos muito por ter nos acompanhado até aqui. Nesta etapa, discutimos pontos importantes e trouxemos informações relevantes para o seu entendimento sobre o tema, mas a nossa jornada ainda não terminou. Se você ficou curioso para saber o que acontece a seguir, não deixe de assistir a continuação na próxima parte do vídeo. Lá, vamos aprofundar ainda mais no assunto, trazendo novos detalhes e esclarecimentos que podem ser essenciais para você. Aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhe este conteúdo com seus amigos. Assim todos podem acompanhar juntos e ninguém perde as novidades. Clique agora para assistir a próxima parte e continue acompanhando nossa série especial. Esperamos você lá!
contar juntos em português, começando pelo número 1 e seguindo pelo número 8. Primeiro temos o número 1, que é o início de toda a contagem. Depois vem o 2, que representa o próximo passo. Em seguida, contamos o 3, continuando a sequência. Logo após, temos o 4, que é metade de 8. O 5 vem depois, marcando o meio da contagem. O 6 é o próximo número, seguido pelo 7, que está quase no final. Finalmente, chegamos ao 8, completando nossa contagem. Assim, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.